Bom, o tema hoje é 3 chaves para Deus aumentar a sua fé. Diga comigo, 3 chaves para Deus aumentar a sua fé. Quantas chaves? 3. Existe mais? Lógico. Irmãos, nós nunca sabemos tudo. Essa é a grande verdade. Ninguém nunca vai esgotar profundamente, totalmente nenhum tema da vida. Ok? Então preste atenção, existe mais chave? Existe. Mas se você aplicar 3, já está bom demais. Você já sai daqui e chega aqui. Você já sobe pelo menos um degrau na sua vida. Seja ela espiritual, seja ela financeira, conjugal. Alguma área da sua vida você tem que crescer. Então eu quero entregar para você essas 3 chaves. A primeira semana passada, eu entreguei a primeira chave. Qual foi? A primeira chave para aumentar a nossa fé é a necessidade. Qual que é a primeira chave para aumentar a nossa fé? Necessidade. Eu disse, todo problema é uma oportunidade para aumentar a nossa fé. Diga comigo, todo problema é uma oportunidade para aumentar a minha fé. Eu não sei qual problema você está enfrentando, mas eu te garanto uma coisa, esse problema é uma oportunidade para aumentar a sua fé. Se você fugir do problema, você vai continuar nesse mesmo estado de pequena fé que você está. A nossa fé, ela precisa crescer, ela precisa aumentar. Tem gente que, porque Jesus disse, olha, se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam. Então tem gente que diz, não, a fé não precisa ser grande, basta ser do tamanho de um grão, você não vai expulsar nem demônio. Porque Jesus falou isso para os discípulos, que não conseguiram expulsar o demônio daquele garoto que o demônio lançava no chão, lançava na água, lançava no fogo. O pai estava desesperado, levou para os discípulos, eles oraram, bateram o pé, xingaram, falaram um monte de coisa, e o demônio só riu da cara deles. Jesus chegou e simplesmente falou, seja curado. O demônio foi embora. Eles chegam em casa, meio que decepcionados, diante do chefe, do líder. Talvez alguém pede para Pedro perguntar, porque Pedro era o mais atirado, o mais falante da turma. E Pedro chega todo envergonhado e fala, de repente diz assim, geralmente é assim que se fala, Jesus, estão perguntando. Jesus, estão perguntando. Perguntando o que, Pedro? Estão perguntando por que a gente não expulsou aquele demônio. Nós fizemos de tudo. E ele disse, vocês não expulsaram porque a fé de vocês é o quê? Pequena. Então a sua fé tem que ser uma fé grande. Você tem que andar enfesado, cheio de fé. Você precisa, a sua fé precisa crescer. Então, Jesus disse, olha, a fé de vocês não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Porque se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente que existe, não existe semente menor que a semente da mostarda. Se vocês tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda, vocês diriam para esse monte, sai daqui e vai para lá, e ele iria. Então isso quer dizer, que se vocês não têm fé nem para expulsar um demônio, a fé de vocês é menor que um grão de mostarda. Então, deixa eu te falar uma coisa, se você é daqueles crentes que anda fugindo dos demônios, os discípulos ainda tentaram, e mesmo assim a fé deles era menor que um grão de mostarda. Se você anda com medo de demônio, qualquer demônio que você vê, ameaça você, você liga para o pastor Irá, liga para os pastores, liga para mim, fica atrás de outro crente, a sua fé, nem sei se existe. Porque Jesus disse assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele, crente, é o diabo que tem que fugir de você. Fala para a pessoa que está do seu lado, a partir de hoje, o demônio vai fugir de mim. Sabe por quê? Diga, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler Bíblia, a minha fé vai crescer, eu vou me sujeitar a Deus, eu vou seguir todos os mandamentos de Deus, e o diabo vai bater em retirada. Amém? Gente, se toda hora que o demônio se manifestar, você ficar ligando para um dos nossos pastores, um dos nossos líderes, como que nós vamos chegar até a última casa? Como? Por isso que nós somos uma igreja em célula. Por isso que nós somos uma igreja de discipulado, para
se multiplicar, derramar nossa vida sobre você e você crescer. Você não pode ser crente só esquenta banco. Você não pode ser um crente obeso. Entendeu? Você não pode ser uma represa, só recebe. Você não é um parasita. Parasita só quer tirar. Parasita não dá nada, só tira. Diga, eu não sou crente parasita. Amém? Diga, eu sou discípulo. Porque discípulo aprende e dá. Enquanto ele aprende, ele também dá, ele entrega. Porque o discípulo aprende fazendo. O discípulo, ele faz o que o seu discipulador, o que o seu mestre faz. Ele aprende na prática, vida na vida. Quem está me entendendo diz amém. Então você não pode ser aquele crente que só vem aqui, recebe a mensagem, já é uma vitória, viu? É melhor você estar aqui do que estar no boteco. É melhor você estar aqui do que estar em casa, sem fazer nada, enchendo as paciências da esposa, enchendo a cabeça do marido. É melhor você estar aqui. É melhor você estar aqui do que estar na biqueira. Mas não é só isso que Deus tem para você, Ele tem muito mais. Deus tem muito, Ele é uma fonte inesgotável. Quem está comigo diz glória a Deus. Então, a primeira chave para aumentar a nossa fé é a necessidade. Diga assim comigo, que venha. Mas fala de verdade. Diga que venha todas as necessidades do mundo. Porque eu quero ser o crente com a maior fé nesse planeta em nome de Jesus. Aleluia! Ei! As bênçãos vão fluir para você. Os milagres vão fluir para você. As pessoas vão atrás de você. Porque todo mundo tem um problema e todo mundo precisa de uma solução. Todo mundo tem um problema e todo mundo precisa de uma solução. E você é a resposta para o problema das pessoas. Não fuja dos problemas. Segunda chave. Anote, por favor. Segunda chave. A segunda chave para aumentar a nossa fé é um sonho. É um sonho. A primeira chave é um problema. A segunda chave é o quê? Sonho. Você tem que sonhar. Se você não sonhar, como que Deus vai fazer? Olha o que a Bíblia diz. Deus é poderoso. Deus é o quê? Para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então, você tem que pensar, você tem que pedir, você tem que sonhar. Deus vai realizar que sonho se você não sonha? Deus vai fazer infinitamente mais do que se você não deseja nada. Você é aquela pessoa que diz que tudo está bom. Não, a vida está boa assim, pastor. Tendo dinheirinho para pagar as contas, não faltando arroz e feijão e um ovinho, está bom demais. Não, irmão. Agradeça a Deus pelo ovinho e feijão. Mas o Deus que dá o ovinho e o feijão é o Deus que dá a picanha, a muqueca. Aleluia, é o Deus que leva você no restaurante caro, é o Deus que manda garçom te servir, é o Deus que coloca você no resort, é o Deus que põe você no melhor dele nessa terra, meu irmão. Aleluia, é simples. Então tenha um sonho. Vamos ler Gênesis, capítulo de número 37, versículos 5 ao 8. Gênesis 37, versículos de 5 ao 8 diz assim: certa vez José teve um sonho. José teve o quê? Um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda. Isso quer dizer que já odiavam. Todo mundo que tiver ódio de você, raiva ou inveja, por causa dos seus sonhos ou desejos, não é que eles passaram a te odiar ou ter inveja por causa dos seus sonhos. Eles já tinham inveja. A inveja só pode aumentar um pouco mais. Fique tranquilo. Então preste atenção. Passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Os caras sacaram na hora. Os caras malandros. Você vai reinar em nós? Você quer dizer que você vai ser maior do que a gente? Você vai ter mais dinheiro do que a gente? Você vai ter mais poder do que a gente? Você é o mais novo. Você é o filho mais novo, você é o irmão mais novo.
Você está dizendo que você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Então preste muito bem atenção. Você precisa ter um sonho, você precisa sonhar. Você precisa desejar. Deus não vai realizar nada que você não deseje. Até mesmo porque Ele nos deu o livre arbítrio. Deus não vai fazer nada que seja contra a sua vontade. Pode ficar tranquilo. Por isso que eu não gosto daquela expressão: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não, isso não é coisa dos céus. Deus só traz você pelo amor. Se você não quiser, em outras palavras, quando a pessoa diz isso, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Em outras palavras está dizendo, quem não vem pelo amor, vem pela simpatia. Já viu aquelas coisas? Não sei se existe hoje. O cara não quer a mulher, aí a mulher vai lá e faz a simpatia, pega uma cueca dele, amarra, não sei o quê, diz que tem um negócio que faz um café na peça íntima, dá pro cara, o cara fica apaixonado. É um monte de porcaria. Você acha que Deus faria uma coisa dessa? Você acha que Deus vai querer que alguém que não quer estar com Ele esteja na marra? Lógico que não. Deus disse para Adão: Adão, de todos os frutos, de todas as árvores, você pode comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que isso? Porque Adão só conhecia o bem. Até Eva oferecer o fruto para Adão, Adão não sabia da existência de Lúcifer. Adão toma conhecimento que existe Lúcifer a partir do momento que ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o bem é Deus, ele já tinha todo dia, ele só não tinha o mal. Agora eu te pergunto, quando Eva se aproximou daquela árvore, quando Eva pegou aquele fruto, você acha que Deus sabia e estava vendo, sim ou não? Sim, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E por que Deus não interferiu? Por que Deus não gritou para Abraão, para Adão, como Ele gritou para Abraão quando ia sacrificar o seu filho Isaque? Livre-arbítrio. Para Adão, Deus disse, não coma. Para Abraão, Deus disse, sacrifica. Mas ele não queria que sacrificasse. Ele só queria ver o coração de Abraão. Por isso que dos céus Deus gritou, não! E ele sabia que o desejo de Abraão não era sacrificar. Agora, para Adão não, ele deixou. Livre-arbítrio. Então preste atenção. Se você não quer Deus, fique tranquilo. Olha o que a Bíblia diz. Achegai-vos a Deus, e Ele chegará. O que a Bíblia está dizendo? Se você não der nenhum passo na direção de Deus, fique tranquilo que Ele não vai te perturbar. Ele não vai dar nenhum passo na sua direção. Por isso que eu não forço ninguém a fazer nada na igreja. Porque tudo que você vai fazer para Deus, você tem que fazer com coração alegre. Com coração alegre. Ah, pastor, eu não quero mais. Tem gente que fica irado comigo. Puxa, eu pensei que o pastor ia insistir. Por quê? É você que tem que insistir para trabalhar, e não eu insistir você para ficar. A obra não é minha, a obra é de Deus. É um privilégio servir o reino de Deus. Quem está perdendo quando não serve é você e não o reino. O reino nunca perde. Nós precisamos entender isso. Então você tem que ter um sonho. Se você não tiver um sonho, Deus não vai fazer, Deus não vai realizar. Nós precisamos entender isso. Pessoas vão se levantar contra o seu sonho, pessoas vão tentar te parar, e muitas vezes os de dentro de casa, aqueles que você mais admira, aqueles que você mais acredita, eles vão dizer, você está ficando louco, fora da realidade, isso é uma utopia, impossível acontecer. Eles vão tentar te parar, sabe por quê? A visão é para você, não é para eles. Deus mostrou para você e não foi para eles, cada um com seu sonho. Cada um com seu sonho. José, ele continuou firme no seu propósito. José não parou por causa dos seus irmãos. José não ficou revoltado e nem entrou em depressão. José não ficou se lamentando. Ele continuou acreditando no seu. Fala para o seu irmão, continue acreditando nos sonhos que Deus tem para você.
Continue acreditando nos projetos de Deus para a sua vida. Jeremias 29:11, sou eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de paz. Quem sabe o que é para você é Deus, é Ele que criou o projeto de vida para você, é Ele que faz você sonhar, é Ele que faz você desejar, é Ele que permite você pedir. Então peça e não se importe com mais ninguém. Porque tem gente que diz, pastor, eu queria fazer, mas meu pai, a minha mãe, respeita a sua mãe, honra seu pai pra caramba, mas siga o seu sonho. Se é de Deus para a sua vida, siga o seu sonho. Neemias capítulo 2, versículo 20 diz, eu lhe respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a construção, mas no que lhe diz respeito, você não tem parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Irmãos, olha para quem critica. Preste atenção, antes de você ficar chateado com os críticos, pega a história de vida dos críticos. Pega a história de pessoas que metem o pau em patrão. Porque tem gente que está no emprego, está recebendo salário, mas está metendo a língua no patrão, está se associando ao sindicato, já querendo, pensando um dia, se o patrão fizer alguma coisa errada, ele vai lá no sindicato para arrebentar a vida do patrão. Olha que mentalidade de jirico, como diz na Bahia. É a fonte de renda dele, é o sustento dele, e ele está maquinando alguma coisa para algum dia, se acontecer, ele ir no sindicato, ele tem um advogado. Olha que visão maluca, coisa do inferno. Então preste muito bem atenção. Deus vai permitir que pessoas se levante para ver até onde vai a tua sede por esse sonho e projeto. Deus vai permitir para ver até onde você está disposto ou disposta a pagar o preço por esse seu ideal. Nós precisamos ter essa visão. Então sonhe alguma coisa que Deus pode fazer por você. Sonhe alguma coisa que é impossível você realizar. Sonhe alguma coisa que quando acontecer na sua vida, as pessoas possam dizer, milagre. E a glória vai toda para Deus. Se você pode realizar o que você deseja realizar, você nem precisa de Deus. Você nem precisa de uma intervenção divina, porque é pequeno demais. Agora, quando a coisa é grande, quando o projeto é grande, aí você precisa de uma intervenção divina. Aí a glória vai para Ele. Terceira e última chave. A terceira chave para aumentar a nossa fé é uma semente. E aqui pega muita gente. Dar. A maioria das pessoas amam ganhar. As pessoas vão às feiras de negócios e às vezes elas ganham alguma coisa que elas nunca vão usar, elas nem sabem o que é, mas elas ficam numa felicidade danada. Quem já foi em feira? Recebe às vezes uma caneta estragada. Oh, mas eu ganhei uma caneta, eu ganhei caneta. Pega um monte de sacola, um monte de catálogo, que chega em casa não olha nada, mas só porque ganhou e é de graça, está feliz. Eu aprendi que eu não posso vender aquilo que eu posso dar. Eu não posso vender aquilo que eu tenho que dar. Aprenda a dar. Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando eu falo dar, logo as pessoas devem pensar dinheiro. Mas dinheiro é a coisa menos importante que possa existir na face dessa terra. Dinheiro é coisa menos importante. Dinheiro é consequência da nossa vida, da nossa fidelidade, da nossa dedicação, da nossa excelência, do nosso comprometimento, do nosso conhecimento. Dinheiro acontece consequentemente, naturalmente. Mas quando eu falo dar, é dar o seu tempo, é dar a sua atenção, é dar um abraço, um aperto de mão, um olhar, um sorriso, uma visita, um bolo, um copo com água, um oi para alguém. É derramar a sua vida, um pedaço de você na vida de alguém. Então, se você quer ter a sua fé aumentada, você quer ter uma fé maior, você quer ter uma fé ousada, aprenda a semear, aprenda sobre o poder
de uma semente. Vamos ler 1 Reis, capítulo 17, versículo 9 ao 16. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9 ao 16 diz assim: Deus falando para Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deus está falando com Elias. O riacho secou. Ele agora não tem o que comer e nem o que beber. Os corvos não estão levando mais nada para ele. Então Deus dá uma ordem para Elias. Deus diz: Elias, sai daqui. Aqui você vai morrer, velho. Não vou mandar mais corvo, não vou mandar água, não vou mandar nada. Tudo secou. Mas eu vou te dar uma instrução. Eu vou te dar uma direção. Sai daqui. Vai para a cidade de Sarepta. Sarepta de Sidom. Eu já dei ordem lá a uma viúva. Olha como Deus é lindo. Você está aqui tendo a necessidade, você nem sabe, e Deus já deu ordem a alguém lá para te ajudar. Por isso que você não pode criar confusão com ninguém. Você nunca sabe quem vai te ajudar. Deus usa pessoas, e você não sabe nas mãos de quem está a chave que vai abrir o seu caminho para o sucesso. Quando você está em crise, está enfrentando a necessidade, você lembra de quem para te ajudar? Uma viúva ou um empresário? Uma viúva ou gerente do banco? E se for uma viúva, você vai pensar numa viúva pobre que não tem nada para comer, ou numa viúva rica? Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. A viúva responde: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de... Meu Deus, o cara está na pindaíba. E Deus manda ele falar com uma mulher que não tem nem um pedaço de pão. Nem pão seco, porque se tivesse pão seco, ela diria: espera um pouquinho. Mas nem pão seco a mulher estava ganhando. Nem pão seco a mulher tinha. Ela disse: juro, ela disse assim: só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Ou seja, a mulher está esperando o quê? Irmão, você pode estar apertado hoje. Você pode estar duro financeiramente. Mas ninguém aqui está esperando a morte, não. E quando ela ameaça chegar, ó, a gente, ó, perna para quem te tem. É assim ou não é? Logo corre para o médico: pastor, por favor, ore por mim, um milagre, preciso de um milagre. Ó, pastor, prometo agora, se Deus me curar, eu vou ser líder de célula, eu vou ser fiel nos dízimos. Você nem sabia que o cara não era dizimista. Vou ser fiel nos dízimos. O cara se entrega logo, com medo da... A mulher está esperando a morte. Você já imaginou uma coisa dessa? Eu imagino Elias falando: cara, eu estou lascado, Deus está brincando comigo. Secou lá o riacho, o corvo não levou mais nada. Ele manda vir falar com a viúva, e a viúva não tem nem um pão, e o pior, está esperando a morte. Tem nem fé a mulher, que Deus vai multiplicar esse pouco de azeite, esse punhado de farinha. Porque se é uma mulher de fé, ela diz: não, eu vou, Deus vai multiplicar, um milagre vai acontecer. Ela diz: meu senhor, eu e meu filho, nós estamos esperando a morte. Nós estamos quase entrando numa depressão profunda, não sabemos o que fazer, e o senhor vem aqui me pedir um pedaço de bolo. O que você espera que o profeta fale para ela? Poxa vida, vamos lá na assistência social da nossa cidade. Oh, coitada, deixa eu ver aqui. Eu não tenho nada, mas eu tenho aqui R$1, pega aqui, compre pelo menos um pão para adiar a sua morte. O profeta está precisando, mas ele continua sendo cheio do Espírito Santo. E o profeta não vai porque precisa. O profeta está indo lá porque aquela mulher necessita da presença dele. O profeta diz assim, preste atenção. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, não tenha
O problema de muita gente, o que trava as pessoas é o medo. Medo de vencer, medo de não dar certo, medo de se decepcionar, medo das pessoas criticarem, medo não te leva a lugar nenhum. Se a coragem não te levar, muito menos o medo. Então fique com a coragem, porque a coragem te dá a possibilidade de vencer, o medo não. Pelo menos a possibilidade de você vencer, a coragem te dá. Então fique com a coragem, expulse, lance fora todo medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E ele diz: vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu. Presta atenção aqui, gente. A mulher está dizendo que ela só tem um pouco de azeite, um pouco de farinha, vai fazer um pedaço de bolo, comer e esperar o quê? A morte. O profeta já injeta fé nessa mulher sem ela perceber, e talvez nem você percebeu. Ele diz: pode ir para sua casa, faz exatamente o que você falou, mas primeiro traga para mim, e depois, sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras, depois vai surgir coisas novas na sua cozinha, depois vai surgir coisas novas na sua despensa. Faça primeiro para mim, e depois volte e faça para você e para o seu filho. É aqui que muitas pessoas travam. Por isso que a primeira coisa que ele falou: vá, não tenha medo. Essa é a palavra que você precisa receber nesta noite. Não tenha medo. E ele continua: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa é a palavra. Não vai faltar coisa grande e nem pequena na sua vida, desde que você acredite na palavra que sai do altar, da boca do profeta. Porque tem gente, pastor Irá e pastor Jovelino, que não quer que falte nada, mas não acredita na palavra que sai da boca do profeta. Tem gente que quer que o milagre aconteça na base da dúvida. Não vai acontecer. Tem gente que quer viver crendo, usando o seguinte vocabulário: e se? Não existe e se para Deus. Vai acontecer. Para Deus não tem meio termo. O meio termo, se, ofende Deus. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, e se ele retroceder, Deus não terá prazer nele, Deus não se alegrará nele. Se você usar o se, o talvez, Deus não vai se alegrar em você. O meu justo viverá pela. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu disse aqui em outra reunião, a palavra semelhança significa, não é ser igual, mas é funcionar como. A palavra semelhança no original não é ser igual a Deus. Você nunca vai ser igual a Deus, você nem sabe como Deus é. Deus não é físico, Deus é espírito. Inclusive, não sei se você sabe, mas você é espírito, você é espírito. Sabe o que está aí do seu lado? Um espírito. Olha aí para esse espírito. Tem espírito branco, tem espírito preto, tem moreno, tem loiro, mas todos aqui são um espírito. O que te faz mover? É o seu corpo ou o seu espírito? É o seu espírito. O que faz você levantar de manhã? É o seu espírito. Deus criou um boneco e soprou nas narinas do boneco o seu fôlego de vida. Você é para funcionar como Deus funciona. Pastor, me diga, como que Deus funciona? Deus funciona pela fé. O que é fé? Fé é trazer à existência aquilo que não existe. O que Deus fez lá em Gênesis 1? A terra era sem forma e sem vazia, e o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, trevas, abismo. Não existe nada. O que Deus faz? Ele diz o quê? Haja luz. E houve luz. Isso é o quê? Fé. Trazer à existência o que não existe. Ele diz: tudo bem, agora está tudo claro, não tem mais trevas, mas só água continua. Então eu vou fazer separação da água da terra firme. E ele abre a boca, ele declara. E aí acontece o quê? Separação. Mar, terra, rio, represa. Terra firme.
Então preste atenção. Deus espera que você funcione como Ele funciona. Como que Deus funciona? Pela fé. A Bíblia diz que Jesus nos justificou na cruz do Calvário. Todos nós, quando entregamos a vida para o Senhor Jesus, nós somos justificados na cruz do Calvário. O que é ser justificado? É se tornar uma pessoa justa em Cristo Jesus. Ok? Agora vamos lá no Novo Testamento de novo. Jesus disse assim: o meu justo. Quem é justo dele? Quem é justificado em Cristo Jesus aí? Ele diz assim: o meu justo, ele viverá pelo que vê. É isso? Ele viverá pelas circunstâncias. Ele viverá pela fé. O que Deus está esperando de você é que você seja um homem de fé e uma mulher de fé. E ele diz mais: se você retroceder, ele não vai se alegrar, ele não terá prazer em você. E outras versões dizem: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi, e conforme Elias lhe dissera, aconteceu. Que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Sabe, irmãos, para nós terminarmos e orarmos, o que nós precisamos é acreditar na palavra que sai do altar. Você tem que vir para a igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir homens e mulheres de Deus, sem fazer falsos julgamentos. Você tem que vir com o coração aberto, você tem que vir com o coração como de uma criança. Como que é um coração de uma criança? Um coração puro. Tudo que você fala para a criança, ele acredita. Jesus disse: se você não agir como a criança, você não pode entrar no reino dos céus. O seu coração tem que ser um coração puro, a sua mente tem que ser uma mente limpa. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com o padrão deste mundo. Qual que é o padrão deste mundo? Julgamento. Será que é verdade? Quando a esmola é demais, o santo diz: esse negócio de toda hora, pode contar comigo. Sei não, hein? Será que é verdade? Será que é tudo isso mesmo? O mundo é assim. Mentalidade de escravo. Porque nós somos um país colonizado pelos portugueses. Nós fomos escravizados desde o descobrimento dessa nação. E infelizmente a mentalidade de escravo está na mente de muitos brasileiros ainda. O escravo, ele só pensa que vai ser explorado o tempo todo. O escravo nunca espera ser abençoado por ninguém. O escravo sempre acha e olha para o seu senhor, achando que o senhor quer tirar alguma coisa a mais dele: o tempo, a saúde, o filho, a esposa, tirar tudo dele. O escravo não tem nada. E eu vou te provar isso rapidamente. Você é um empresário, você é um diretor de uma empresa. Entra um garoto lá muito inteligente, muito proativo, dinâmico, aprende rápido. Você diz: eu vou investir na vida desse garoto. Eu vou investir na vida desse garoto. Esse garoto tem futuro. Esse garoto pode ser um diretor na minha corporação. Esse garoto pode dirigir essa empresa na minha ausência. Então o dono da empresa diz: garoto, você tem algum compromisso hoje? E ele diz: não tenho aula hoje. Você pode ficar até 7 horas da noite? E ele fica. Ele recebe algumas instruções. No outro dia, o patrão diz: você pode almoçar comigo hoje? E o patrão se derrama sobre ele. No sábado o patrão diz: rapaz, eu vou estar aqui no período da manhã, você pode vir aqui na empresa para a gente fazer tal coisa? Ele diz: eu vou. Quando ele volta para casa, a família diz: por que você está trabalhando de sábado? Por que você chegou tarde ontem? Porque o patrão pediu. Ele vai aumentar o salário? Ele vai pagar hora extra? Ele está querendo te explorar. Não aceite. Amanhã você vai falar para ele que se ele não pagar hora extra, você vai denunciar e você não vai trabalhar mais. Mentalidade de escravo.
Muita gente vem para a igreja assim, com a mentalidade de escravo: o pastor vai tirar de mim. Quanta gente ama o evangelho, mas não vem por causa do dinheiro, não vem por causa do tempo, não vem por causa que acha que alguém vai roubar ele. Então preste muita atenção, nós precisamos aprender a dar. Mude a sua maneira de ver os problemas da vida, de ver as necessidades. Veja as necessidades como oportunidades para que você viva os milagres. Mude, transforme a sua mente. Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você nunca viverá a boa, agradável vontade de Deus se você não renovar a sua mente. Tudo começa na mente. O nosso maior campo de batalha é a mente. Tudo nasce na mente. Então preste muita atenção, veja das necessidades uma oportunidade, sonhe que Deus fará coisas grandes na sua vida, semeie, porque ninguém multiplica nada se não semear. Veja como o agricultor faz, ele semeia o pouco que tem para colher o que deseja. Aprenda com a Bíblia Sagrada. Mateus 17:20, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Eu quero usar essa palavra e declarar sobre a tua vida, a tua família, a tua empresa, os teus negócios, os teus projetos: nada lhe será impossível. Creia no poder de Deus, nada lhe será impossível. Algumas pessoas pensam somente no lado da questão de dar. Pessoas que semeiam porque a igreja precisa, esse é um lado. Outro lado é você que vê esse lugar como o lugar do seu milagre, que você semeia crendo que Deus está vendo você semear, e o último trigo que você tem, e essa semente vai alegrar Deus e vai se multiplicar. Provérbios capítulo 11:24 diz, eu amo esse texto: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Nunca venda aquilo que você pode dar, porque tudo que você dá é uma semente. Tudo que você vende atende à sua necessidade. Tudo que você dá vira uma semente, e mente se multiplica muito mais que a venda. Você tem a semente de um abacate, uma semente de um abacate. Em uma semente de um abacate, quantos abacates você tem? Incontável. Incontável. Porque em uma semente de abacate nasce mais um pé de mas no pé de abacate nasce quantos milhares de abacates? E dentro de cada abacate tem mais uma semente, que vai matar a fome de alguém, e que da semente pode surgir um novo pé de abacate. Agora imagina se o homem come a semente. Imagina se o homem come a semente. Tem gente comendo a semente da atenção, do amor, do carinho no casamento. Tem gente comendo a semente financeira. Tem gente que não sai do lugar porque não dá nada para ninguém, não dá nem uma esmola. Tem gente que não recebe visita porque não visita ninguém. Tem gente que não recebe presente de aniversário, nem um parabéns, porque não dá parabéns para ninguém. Quando a pessoa reclamar: eu fiquei doente, ninguém foi me visitar. Aí você responde: mas quando os seus amigos estão doentes, você vai visitar? A resposta geralmente é: não tenho tempo. Porque você só colhe aquilo que você... Fique em pé em nome de Jesus. Atos 20, versículo 35, parte B diz: lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber.